Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e por muito tempo nós colecionamos livros raros nas prateleiras das nossas bibliotecas. E chegou a hora então da gente organizar as nossas bibliotecas, porque o prefeito da cidade resolveu premiar a melhor biblioteca de todas em Ex Libris, um jogo de 1 a 4 jogadores, publicado em 2017 pela editora Renegade Game Studio, do designer Adam P. McIver. Quase que é MacGyver no cara, rapaz. Olha isso. Então, esse vídeo aqui é o vídeo de regras do Ex Libris, para você conhecer aí como jogar isso, como administrar bem e organizar a sua biblioteca. Ao longo da semana você vai ver o review e o gameplay do Ex Libris, então siga o coelho para aprender a jogar Ex Libris. Coloque o tabuleiro principal no centro da mesa, então posicione a locação Divine's Hut próximo ao tabuleiro principal. Embaralhe todas as outras 17 locações e posicione-as próximas ao tabuleiro principal viradas para baixo. Embaralhe as 6 cartas de categorias e sorteie uma delas para serem os trabalhos proeminentes e então sorteie uma segunda carta para serem os livros banidos. Cada jogador recebe 2 tiles de biblioteca e escolhe uma entre elas para ser sua biblioteca durante o jogo. Então pegue o assistente especial no formato indicado no tile, junto de mais 2 assistentes normais em sua cor no formato de gnomos. Em seu primeiro jogo, você pode optar por jogar com a biblioteca padrão, em que todos os jogadores possuem 3 assistentes padrões, sem habilidades especiais. Cada jogador ainda recebe uma das 4 cartas de categoria restantes, que mantém em segredo até o final do jogo. Ele também recebe 6 cartas de livros e entregue o marcador de primeiro jogador ao jogador que comprou um livro mais recentemente. As demais cartas de livros são colocadas em 2 pilhas de tamanhos semelhantes próximas ao tabuleiro principal. O Ex Libris é jogado em várias rodadas, onde os jogadores vão se alternando em turnos, realizando ações com seus assistentes para conseguir livros para sua biblioteca. Ao final do jogo, as bibliotecas vão ser avaliadas em 6 quesitos de inspeção. Então vamos conhecer agora quais são esses quesitos e como as nossas bibliotecas vão ser avaliadas no final do jogo. O primeiro deles é a ordem alfabética de organização dos livros. Para isso, você vai precisar respeitar a letra e o número da carta na hora de posicioná-la em sua prateleira. Cada carta possui uma letra indicando a inicial de cada livro nela e um número indicando quantas cartas com essa letra existem no baralho. No posicionamento desses livros, você pode pular números e letras. O importante é não posicioná-los fora de ordem. Se você posicionar algum livro fora da ordem, ele será virado para baixo e não contará os símbolos de categoria para as avaliações seguintes. O segundo quesito de inspeção será a estabilidade de sua prateleira. No final da partida, verifique o maior retângulo presente em sua prateleira, que inclua livros da base dela e que tenha, no mínimo, 2 linhas e 2 colunas. Nesse exemplo, temos um retângulo de 9 livros. Cada livro presente nesse retângulo vai te dar 1 ponto. O terceiro quesito de inspeção serão os livros de trabalhos proeminentes. O jogador que tiver mais livros dessa categoria vai receber 15 pontos. O segundo lugar, 9 pontos. E o terceiro lugar, 4 pontos. O quarto quesito de inspeção serão os livros banidos. Para cada livro desse presente em sua prateleira, você vai perder 1 ponto de vitória. O quinto quesito é a variedade de categorias. De todas as categorias presentes em sua prateleira, a categoria com a menor quantidade de livros vai valer 3 pontos de vitória cada um. Aqui, os livros banidos não são considerados. O sexto e último quesito é o foco da biblioteca. Para cada livro da categoria do seu foco, sorteado no início do jogo, você ganha 2 pontos de vitória. Então, agora que a gente já sabe como nossas bibliotecas vão ser avaliadas, vamos ver como é que funciona aí o turno dos jogadores. No início de cada rodada, o jogador inicial vai abrir novas locações igual ao número de jogadores na partida, com exceção da primeira rodada, em que abre uma a menos, já que a Divine's Hut já está aberta. Então verifique se alguma delas tem alguma preparação indicada no canto superior direito. Coloque as cartas de acordo com a instrução da locação e deixe-as espaçadas, mostrando quantas cartas existem na locação.
Começando pelo jogador inicial, os jogadores posicionam um de seus assistentes em um espaço disponível em uma locação, ou em um dos espaços de sua biblioteca. Se o espaço tiver um raio, significa que o efeito é instantâneo. Se tiver um relógio, significa que o efeito é no final da rodada. Cada locação possui um texto explicando o efeito dele e uma quantidade de espaços disponíveis para a alocação dos assistentes. Repare na disponibilidade de cada espaço de acordo com a quantidade de jogadores na partida. Se você alocou seu assistente em sua biblioteca, vai poder fazer uma de duas ações: comprar uma nova carta ou posicionar um livro de sua mão em sua prateleira. Os livros sempre devem ser posicionados adjacentes a outro livro já posicionado na prateleira. As diagonais não são permitidas. Quando todos os jogadores tiverem posicionado seus 3 assistentes, a rodada termina. Então resolva os efeitos das locações com relógio por ordem do número da locação. Descarte todas as cartas ainda presentes em locações e retorne todos os assistentes para os seus donos. Então verifique o menor número entre as locações posicionadas fora do tabuleiro principal e posicione na parte de baixo do tabuleiro principal. Na primeira rodada, essa locação sempre será a Divine's Hut. Então posicione ela no tabuleiro principal e descarte todas as outras locações. Então verifique se algum jogador possui a quantidade mínima de livros posicionados em sua prateleira que ativem o final do jogo. Para 2 jogadores, são 16 cartas. Para 3 jogadores, 14 cartas. E para 4 jogadores, 12 cartas. Se o final do jogo não foi ativado, comece uma nova rodada. Se no final da rodada o final do jogo foi ativado pela quantidade de cartas presente em uma das bibliotecas, jogue mais uma rodada completa e ao final dessa rodada pegue o formulário oficial de inspeção de bibliotecas e contabilize a pontuação final do jogo. O jogador com mais pontos de vitória é o vencedor. Em caso de empate, o jogador com menos cartas de livros na mão é o vencedor. Se persistir o empate, o jogador com menos livros banidos em sua biblioteca fica com a vitória. E se mesmo assim persistir o empate, o primeiro jogador a terminar de ler um livro fica com a vitória. Então essas foram as regras do Ex Libris. O livro de regras tem o detalhe de cada espaço de ação e também o que faz cada habilidade de cada personagem diferente no jogo, que você pode consultar lá com mais calma. Então, todas as regras aí em detalhe para você jogar o Ex Libris. Ao longo da semana você vai ver a minha opinião e também depois acompanhar um gameplay aqui no Circo Coelho. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.